Bom dia a todos. Eu apresentei anteriormente neste canal um vídeo, na verdade uma videoaula, em que fiz uma crítica radical da teoria da utilidade que embasa a teoria neoclássica que é ensinada nos cursos de graduação em economia. Chamei essa videoaula de Questionando a noção de utilidade. Agora, apresentarei uma nova videoaula em que critico uma versão da teoria neoclássica mais avançada, que pretende ter sanado os vícios lógicos da primeira. Critico, pois, a teoria da preferência revelada. Em videoaula anterior, questionou-se a noção de utilidade da teoria neoclássica. Mostrou-se, então, que a noção de utilidade é vazia, ou, alternativamente, consiste numa transfiguração subjetiva do dinheiro. Em ambos os casos, tem-se uma circularidade. No primeiro, trata-se de uma construção formal que pressupõe os resultados a serem alcançados. No segundo, há circularidade porque utilidade é propensão a pagar com dinheiro. Ora, o dinheiro e o valor de troca em dinheiro é justamente o que a teoria neoclássica ou a teoria da utilidade deveria explicar. E isto, vou mostrar nessa aula, não é desconhecido pela própria teoria neoclássica. Veja-se o que diz Paul Samuelson num artigo publicado na Revista Econômica em 1938, que se chama Uma Nota sobre a Teoria Pura do Comportamento do Consumidor. Texto em que ele, pela primeira vez, apresenta a teoria da preferência revelada. Depois de afirmar que a teoria da escolha do consumidor evoluiu da teoria da utilidade para a teoria da preferência, tornando-se, assim, cada vez mais geral e mais rigorosa. Bom, é isto o que ele diz. Vamos ver como ele expressa isso. Ele diz: o descrédito da utilidade como conceito psicológico roubou-lhe a única virtude possível como explanação do comportamento humano que não seja ela mesma circular, revelando assim o seu vazio como construção teórica. Como resultado, diz Paul Samuelson, as teorias mais modernas restringem-se a analisar as curvas de diferença, definindo o equilíbrio orçamentário por meio da equivalência da razão de preços de mercado com a inclinação das próprias curvas de indiferença. Este aí, então, é o gráfico que se apresenta normalmente nos cursos de economia, de graduação e, eventualmente, de pós-graduação. As curvas são as curvas de indiferença, a curva de indiferença em rosa escuro, tá certo? Tangencia a restrição orçamentária no ponto F, né? E, portanto, parece que a taxa marginal de substituição é uma explicação para os preços. E, portanto, nessa perspectiva, né, que é a perspectiva da teoria da preferência, tá certo? A teoria neoclássica parece ter ainda uma teoria do valor, tá certo? O valor, os preços relativos são explicados, né, pelo relativo de utilidades marginais expresso na teoria da taxa marginal de substituição, né? No caso anterior, né, colocando isso de uma forma um pouco diferente, a teoria neoclássica parece ter ainda uma teoria do valor, mas nesse caso aqui, não mais. Veja, aqui as preferências são preferências de Leontief, ou seja, elas são, digamos assim, os bens são complementares, tá certo? E de tal maneira que a quantidade de bem não é substituído, de um bem não é substituído pela quantidade do outro. E, portanto, tá certo? Aqui já não há mais uma possível explicação, uma teoria valor alternativa, tá certo? À teoria do valor-trabalho. De qualquer forma, tá certo? Essa forma
essa maneira de expressar as preferências é plenamente consistente com os axiomas da teoria moderna neoclássica. Então, diz o nosso autor, a teoria da preferência é circular. Como o Prêmio Nobel de Economia de 1970 é um sujeito muito esforçado, ele quer ir além da teoria da preferência. E, por isso, não hesita em afirmar que esta última teoria é também circular. O que ele diz? Aplicada consistentemente, essa crítica moderna volta-se contra si mesma e corta fundo. Como não é possível afirmar que se conhece por introspecção o cálculo subjetivo de utilidade, muitos argumentarão que também não é possível descobrir as inclinações das curvas de diferença. Também nesse caso, portanto, digo eu, pode-se afirmar que a construção é formal e pressupõe os resultados a serem alcançados, sendo, por isso, circular. Então, como acreditar, então, nessa nova versão? Também nesse caso, portanto, pode-se afirmar que a construção é formal e pressupõe os resultados a serem alcançados, caindo em circularidade. Eis o que diz o próprio Paul Samuelson. Por que acreditar que a taxa marginal de substituição é crescente, exceto pelo fato de que assim se deriva funções de demanda plausíveis? Mesmo numa perspectiva avançada, o dilema aparece. Ou se tem uma construção circular, ou se tem algo inadmissível. Então, o que o Samuelson diz é que, de fato, a teoria neoclássica recebida não foi tão longe assim como parecem fazer crer os professores de economia que insistem em ensinar a teoria neoclássica como se ela fosse uma ciência rigorosa. Eis o que diz Samuelson em sequência. Apesar da noção de utilidade ter sido repudiada e ignorada na teoria mais moderna, é claro que a concepção de mapa de diferença contém ainda vestígios dessa noção. Por que, digo eu? Porque a teoria da utilidade estaria, assim, implícita na teoria da preferência. Note, dado uma função de utilidade regular qualquer, pode-se derivar curvas de preferência. Ademais, dadas as curvas de preferência, é possível construir matematicamente várias funções de utilidade em que estas curvas de preferência ficam implícitas. E, portanto, Samuelson tem razão quando ele diz que, na noção de preferências, ainda há vestígios da teoria da utilidade. E, portanto, a situação continua insatisfatória. E por que ela continua insatisfatória? É o próprio Samuelson que explica. Neste caso, diz ele, o significado de taxa marginal de substituição como uma entidade independente de qualquer suposto introspectivo ou psicológico seria, para dizer o mínimo, ambíguo. Eis que ela deixaria de figurar como uma convenção artificial, não deixaria de figurar, aliás, como uma convenção artificial na explanação dos preços de mercado. Certo? Ou seja, justamente pelo fato de ser uma convenção artificial, é que há a circularidade, como mostramos. Uma teoria neoclássica, a teoria neoclássica seria uma teoria científica, uma teoria científica no campo da ciência positiva, digo eu, tem de explicar um fenômeno por meio de outro, que seja independente do primeiro. Então, para criar uma teoria do valor alternativa à teoria do valor-trabalho, os neoclássicos fundaram o valor na utilidade como um fato psicológico. Ora, se o fato psicológico é inexistente, se trata de uma concepção meramente formal, então é difícil sustentar que se trata de uma teoria científica e, portanto, de uma teoria que tem uma teoria alternativa do valor em relação à teoria clássica. Então, há uma salvação para a teoria neoclássica. Na perspectiva apresentada até agora, a teoria neoclássica não teria, portanto, uma teoria alternativa à teoria do valor-trabalho. Tratar-se-ia apenas de uma construção circular
que se vale da matemática para se apresentar dogmaticamente como ciência pura, rigorosa, quando de fato não passa de um recurso técnico-normativo para defender interesses disfarçadamente e para combater a teoria verdadeiramente científica que desagrada o pensamento liberal na atualidade. Na verdade, não só na atualidade, mas desde o final do século XIX, tá certo? O Paul Samuelson vai apresentar a teoria da preferência revelada nesse artigo e em artigos posteriores como solução do problema da circularidade que ele encontrou tanto na teoria da utilidade quanto na teoria da preferência. Paul Samuelson, com a pretensão usual e desmedida dos economistas matemáticos, acha que é possível salvar a teoria neoclássica. Eis o que ele diz: proponho começar de novo, atacando diretamente o problema levantado, jogando fora os últimos vestígios da análise da utilidade. Será que ele consegue? Será que ele salva, assim, a teoria do valor subjetivo como fundamento dos preços? Ora, é preciso ver. Então, tem-se agora um novo caminho, um caminho científico. Se da subjetividade não é possível chegar cientificamente à objetividade, quem sabe se o caminho inverso, ou seja, se partir da objetividade para chegar à subjetividade, não resolve o problema. Ele acredita que sim, e postula: assumo, diz esse gênio da raça, que os preços são parâmetros dados não sujeitos à influência de qualquer indivíduo. Ora, que preços são esses? É preciso perguntar. Um questionamento que eu faço neste momento. Os preços de mercado no mundo real estão expressos em dinheiro. Se Samuelson está pressupondo e ocultando implicitamente o dinheiro, ele não teria caído em outra circularidade? É claro, dando ainda um crédito, nesse momento, esses preços não podem ser empíricos, mas inventados construtivamente. Mas o que lhe autoriza a inventar noções vazias numa ciência empírica? Note-se que não se trata de abstração de uma circunstância não essencial, mas da essência referencial da noção de dinheiro, aquilo que existe de fato. Portanto, ele parte do seguinte: dados os preços, os indivíduos escolhem os bens que desejam comprar, não é? Esse é um fato realmente empírico que se observa cotidianamente nos mercados. A partir daí, o Samuelson dá mais um passo. Ele vai dizer o seguinte: assumo de início que se sabe as quantidades de bens econômicos que serão compradas por um indivíduo que se defronta com determinados preços desse bem e tem determinada renda. O que ele está dizendo? Samuelson, então, vai ao mercado e anota o que observa, ou seja, o comportamento de um indivíduo que tem uma determinada renda e faz escolhas tomando os preços como dado? Não, ele não vai ao mercado, mas, ao contrário, ele fica no seu escritório. Tal tipo de fato, entre aspas, para ele, é empiricamente determinado sob condições ideais. Uma frase um pouco estranha. Ou seja, trata-se de um platonismo que se apresenta como ciência empírica. Ora, tal mercado só existe na sua cabeça matemática, só existe por construção ideal. Ele não pode ser implementado em condições experimentais. Como ele mesmo diz, o indivíduo que escolhe é também um indivíduo idealizado, uma construção matemática, uma máquina de escolha. Agora, neste momento, é preciso acompanhá-lo um pouco em sua matemática. Então, em primeiro lugar, o Paul Samuelson coloca um postulado, que ele denomina de postulado primeiro. Assumo, diz ele, como matematicamente conhecida as seguintes funções. A quantidade demandada do bem 1, Q1, é uma função dos preços do bem 1, preço do bem 2 e da renda. Ou seja, escrevo aqui, dado P1, P2 e o indivíduo escolhe Q1. Similarmente, Q2 é a quantidade demandada do bem 2, que é uma função também de P1, P2 e I, tá certo? Ou seja, I aqui é a renda.
Ou seja, dado P1, P2 e o indivíduo escolhe Q2, sujeito à restrição orçamentária, que se expressa assim, Q1 multiplicado por P1, ou seja, o valor da cesta, o valor da quantidade comprada de bem 1, tá certo? Mais o valor da quantidade comprada de bem 2, Q2 P2, é igual à renda do indivíduo. Certo? Isso, normalmente, nos cursos de economia, como se sabe, é apresentado assim. Tá certo? Dado uma reta orçamentária, tá certo? Cuja inclinação é exatamente menos P1 sobre P2, tá certo? Supostamente, né, o indivíduo escolhe um ponto. Né? Vamos dizer que o ponto escolhido é esse ponto P, né, que foi escolhido pelo indivíduo. Então, essa é a reta orçamentária, né, e o indivíduo escolhe. Supostamente, né, em condições ideais, você está observando um indivíduo fazer esta escolha dada a sua renda e os preços de mercado. Né? Bom, uma primeira manipulação matemática que é feita pelo Samuelson. Como o sistema anterior tem duas incógnitas, Q1 e Q2, e três equações, é possível suprimir uma delas. Fazendo isso, o sistema fica Q2 é uma função de P1, P2 e renda, Q1 e a restrição orçamentária, Q1 que multiplica P1 mais Q2 que multiplica P2 é igual a I, ou seja, a renda. Ou seja, obtendo Q2 da primeira equação de demanda, né, obtém-se Q1 da segunda equação que expressa a restrição orçamentária. Né? É simplesmente uma manipulação. Mas aí, nesse ponto, Paul Samuelson apresenta um outro postulado, que ele chama de postulado 2. Assumo, adicionalmente, que o comportamento do consumidor é independente das unidades em que os preços são expressos. Né? Ou seja, digo eu, ele supõe que esse sistema é homogêneo de grau zero. Isto equivale a dizer que o indivíduo idealizado escolhe segundo preços relativos e renda relativa e não preços absolutos e renda absoluta. Né? Ora, isso lhe permite fazer uma pequena reformulação do sistema. Né? Supondo, né, que há um delta, que é um valor qualquer, positivo, tá certo? Essa suposição implica que se pode escrever, alternativamente ao que se escreveu anteriormente, o sistema da seguinte forma: Q2 é F2 de θ que multiplica P1, θ que multiplica P2, θ que multiplica I. Né? E restrição orçamentária também pode ser escrita assim: Q1 θ que multiplica P1 mais Q2 θ que multiplica P2 é igual a θ que multiplica I. Ou seja, né, isso não é uma coisa misteriosa, se mudam os preços absolutos, mas não os preços relativos, o indivíduo idealizado escolhe sempre a mesma cesta. No momento seguinte, o Paul Samuelson diz: suponhamos que θ seja 1 sobre P1. Né? Um valor, como P é sempre um valor maior ou igual a zero, tá certo? Esse θ é positivo, tá certo? Como foi suposto anteriormente. O sistema fica, né, assim, como está aqui. Mas que conclusão se segue? Bom, o sistema fica assim: Q2 é uma função agora do relativo de preços, né, e da renda relativa, né, ou seja, da renda aos preços P1, né, com a relação do preço P1. Então, e a restrição orçamentária, né, fica assim: Q1 mais Q2, que multiplica a razão entre P2 e P1 é igual à razão entre a renda e P1. Então, diz o Paul Samuelson, isto equivale a usar P1 como numerário, isto é, a pôr o preço do bem 1 igual a 1. Né? Bom, o que é isso que ele quer dizer? Mas o que ele diz? Tá certo? O que é dito implicitamente por meio da noção de numéraire, que é uma palavra francesa que foi usada e foi por Walras para se referir a esta operação matemática, certo? Em que o bem 1 é colocado numa posição excepcional, em que os outros bens se referem a ele para expressar o seu preço. Né? Bom, então, né? Aí surge uma pergunta.
Se trata de matemática ou de ciência empírica? Do ponto de vista matemático, trata-se de uma operação formal. Para a matemática, importa somente a sintaxe e não a semântica. Se assim for, como a noção de numerário decorre só de uma operação algébrica, ela seria puramente vazia. Entretanto, a pretensão aqui não é puramente matemática. Claro, matemática está sendo usada aqui para, de alguma forma, mesmo que idealmente, se referir a um campo do conhecimento, né? Portanto, para a ciência geral e mesmo para a ciência empírica, a semântica é crucial. O que a noção de numerário de Rojas pressupõe do mundo real? Essa é uma questão fundamental. O que é numerário quer dizer? E o que ele diz implicitamente, né? Ora, pressupõe implicitamente que o bem ou melhor, a mercadoria funciona como dinheiro nesse sistema econômico idealizado. Dito de outro modo, o numerário, se bem interpretado, consiste numa mera transfiguração do dinheiro. Ora, por suposto, a teoria neoclássica prescinde do dinheiro, porque para ela o dinheiro é apenas meio de circulação que some, digamos assim, né, entre aspas, no equilíbrio e não medida de valor. Né? Então, seguindo um pouco o texto do Samuelson, vamos ver mais um pouquinho de matemática. Em sequência, após um desenvolvimento matemático que aqui não se quer apresentar, este economista ganhador do Nobel de Economia de 1970 introduz um terceiro postulado. E este visa garantir que o indivíduo idealizado faz escolhas consistentes. Eis o suposto na sua linguagem, que ele denomina postulado 3. Se o indivíduo seleciona a cesta alfa em detrimento da cesta beta, ele não escolhe, no mesmo momento do tempo, beta em detrimento de alfa. Uma cesta, neste caso que está aqui, é simplesmente um conjunto que tem um tanto de bem A, e um tanto de bem 1 e um tanto de bem 2. Certo? A cesta, portanto, tem sempre dois bens. Nós estamos simplificando a matemática dele e a argumentação dele, que é feita com N bens. Né? Daí, né, com base nesses três postulados, ele vai provar um teorema, que é um teorema importante na lógica da teoria dele. Após outro tanto de desenvolvimento matemáticos, que também não se vai expor aqui para não complicar a aula, ele prova que a seguinte proposição é válida sob três postulados antes apresentados. Uma variação de Q1, ou seja, delta Q1, multiplicada por uma variação da razão de preços, tá certo? Mais uma variação da quantidade Q2 multiplicado pela mesma variação de preços tem que ser necessariamente menor que zero. Né? Qual é a interpretação disso? Ou seja, dado uma variação dos preços relativos, ou seja, P2 sobre P1, as variações nas quantidades demandadas não podem deixar de respeitar a restrição orçamentária. Se, por exemplo, delta Q1 é maior que zero, então delta Q2 necessariamente tem que ser menor que zero, no mínimo, tá certo? Sem levar em conta o tamanho do delta Q1 e sem levar em conta o tamanho do delta Q2. Que também tem que ser considerado de verdade. Né? Então, a partir daí, segue-se duas observações do Paul Samuelson que é importante notar. A primeira, em nossa notação, porém, os P2 sobre P1, ou seja, os preços relativos, são relativos de preços reais. Veja, são preços reais, né? Quando, na verdade, são preços ideais. Eles não expressam direções de indiferença hipotéticas, ou seja, taxas marginais de substituição. Ou seja, a relação P1, P2 não expressa taxa marginal de substituição. A segunda, a condição expressa naquela equação anteriormente apresentada é uma restrição direta imposta nas funções demanda, mas ela é equivalente aos resultados usuais das condições de estabilidade e concavidade, usualmente impostas como característica das curvas de diferença, ainda que aqui não seja assim derivadas, certo? Ou seja,
É verdade que elas têm essa condição de estabilidade e concavidade, mas ela não foi imposta, tá certo? Nas curvas de indiferença. Ela foi imposta no sistema, no processo de escolha do indivíduo. Então, nesse momento, surge uma pergunta. Com base numa observação hipotética do comportamento do consumidor em infinitos atos de escolha, sobre variações infinitas dos preços relativos, não seria possível derivar as próprias curvas de indiferença, ou seja, o mapa de indiferença, como se diz em microeconomia? Veja o que diz Samuelson em resposta. No que concerne à questão de integração, é o nome matemático desta derivação acima apresentada, tem pouco a dizer. Não posso ver com isso é realmente importante se se deseja dispensar os últimos vestígios do conceito de utilidade. Ou seja, ele impede que se transite por esse caminho. Certo? E a razão pela qual ele impede, porque ele começou dizendo que ele queria dispensar os últimos vestígios do conceito de utilidade. E, portanto, ele não pode entrar no caminho da integração, que pressupõe uma observação infinita de atos do consumidor, até poder mapear constantemente as suas escolhas, tá certo? E chegar, eventualmente, a derivar as curvas de indiferença. Né? Então, qual que é a conclusão a que chega esse autor? Ao concluir essa exposição, diz ele, é preciso fazer soar um aviso. Né? Ai daquele que negar qualquer um dos três postulados aqui apresentados. Aquele que negar, possivelmente, é uma pessoa de baixa inteligência. Né? Pois, diz ele, a orientação aqui fornecida permite uma análise econômica mais fortemente baseada em dados, mais significativa como formulação econômica. Né? Isso é o que ele diz. Então, ele pretende ter apresentado uma teoria que não se vale de forma alguma do conceito de utilidade e nem do conceito de preferências, tá certo? Como um antecedente da demanda, tá certo? Ao contrário, ele partiu da demanda e provou que se pode pensar a demanda de uma certa forma sem usar esses recursos, né? Tá certo? E, portanto, de alguma forma, ele teria legitimado a teoria neoclássica. Então, antes de concluir esta videoaula, é preciso concordar que os três postulados, enquanto tais, apresentados por Paul Anthony Samuelson, são bem simples e até razoáveis, mesmo se podem ser vistos, eventualmente, como implausíveis empiricamente. Assim como, por exemplo, né, na física, o vácuo, tá certo? É também implausível empiricamente. Nunca há um vácuo perfeito, tá certo? Mas isso é válido em ciência. Então, os três postulados são bem razoáveis, não se pode negar isso. Né? Agora, tem outras questões. Primeiro, que é preciso mencionar, concluindo a aula. Primeiro, a teoria da preferência revelada acima apresentada não provê a teoria neoclássica de uma teoria do valor alternativa à teoria do valor-trabalho. Vide o fechamento do caminho de integração que levaria à constituição dessa teoria, o qual foi posto pelo próprio Samuelson. Tá certo? Se ele houvesse aberto esse caminho, ele teria, segundo ele próprio, caído em mais uma circularidade. Tá certo? Então, ele impediu o caminho, para não voltar à circularidade. Então, ele impediu, tá certo? Mas, ao fazer isso, né, tá certo? Ele eliminou a possibilidade de pensar a teoria neoclássica como tendo uma teoria alternativa à teoria do valor-trabalho. Então, segundo esse autor, esse autor evita, de fato, as circularidades da teoria da utilidade e das preferências bem ordenadas, as quais apontara corretamente, porém, ele cai num ocultamento involuntário. Né? Vamos dizer logo o que seria este. Ou, alternativamente, né, ao tomar os preços de mercado, ele pressupõe a teoria que quer superar. O que seria, então, uma nova circularidade? Ou então, tem-se aqui no alternativo. Ou Samuelson está ocultando alguma coisa, tá certo? É um ocultamento involuntário, ou ele está
pressupondo implicitamente, sem declarar, a teoria que ele quer superar, ou seja, a teoria neoclássica dos preços, né? Então, e se ele fizesse isso, cairia numa nova secularidade. Na verdade, de forma vulgar, ele toma os preços de mercado como valores de troca dados. E digo vulgar porque toma o fenômeno, como mera manifestação de si mesmo, sem examinar o seu significado. E o faz idealisticamente, platonicamente, né? Pretendendo, entretanto, fundar uma ciência empírica. Não explica nem como os preços são possíveis, já que põe em relação de igualdades valores de uso diferentes entre si, nem que eles pressupõem objetivamente o dinheiro como equivalente geral e assim como medida de valor, né? Ora, é exatamente este caminho que foi descoberto pela economia política clássica e depois continuado por Karl Marx, é que ele quer ocultar. A teoria neoclássica tem horror, né? A teoria do valor-trabalho, que, de fato, tá certo? Quando se estuda bastante esse assunto, se descobre que não tem alternativa, só existe essa. Tá certo? A outra é uma teoria furada. Tá certo? Então, chegamos à seguinte conclusão: a teoria neoclássica não é ciência, mas um saber técnico-normativo. Pergunto, seria a teoria neoclássica mera empulhação? Para que serve, afinal, a teoria neoclássica? Em primeiro lugar, ela simula ter uma teoria do valor alternativo, quando, na verdade, não tem nenhuma. Ademais, apresenta-se como uma teoria que compreende bem o funcionamento do mercado e, por isso, ousa dar conselhos de política econômica. Tá certo? Que esta teoria explica bem o funcionamento do mercado também é duvidoso. Né? A teoria clássica dos preços, por exemplo, é muito mais consistente, muito mais empiricamente observável do que a teoria neoclássica. Repito, apresenta o mercado como um sistema ideal e, por isso, sugere que a realidade social está ajustada quando deixa de corresponder a seus critérios. E, portanto, tem-se aqui uma crítica, né, que foi feita pelo Franco Beraldi. Portanto, para finalizar, apresenta-se uma citação mais extensa desse autor no livro Asfixia. Nas faculdades de Economia e Administração, não se ensinam disciplinas que merecem o título de conhecimento científico. Prefere-se ensinar uma tecnologia, um conjunto de ferramentas, de procedimentos e protocolos práticos que têm como objetivo conformar a realidade a propósitos práticos, obtenção de lucros, acumulação de capital, acumulação de poder. A realidade econômica, nessa perspectiva, não existe para ela. Consiste no resultado de um processo de modelagem técnica que embute submissão e exploração. Né? Então, mas o que se observa hoje no campo da economia? Que há Samuelson por todos os lados. Ou seja, Samuelson, que é filho do Samuel, assim como todos os que o imitam com um grau inferior de competência, são legiões, aliás, não são rigorosos como alardeiam, mesmo se consegue argumentar de modo formalmente exato. Tá certo? Mas argumentar de forma exata não implica em fazer ciência, tá certo? Implica simplesmente em construir uma matemática. Né? Ora, vale lembrar que foi Heidegger, o filósofo da Floresta Negra, quem disse: o exato ainda não é o rigoroso. Neste caso, ele tinha razão, e se ele tinha razão, a teoria neoclássica não é ciência. Obrigado.